A Rádio Elite não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. A partir de agora, a Rádio Elite passa a apresentar o programa Você em Destaque, com o embaixador Sérgio Vieira. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil! Começando mais um programa Você é o Destaque comigo, Serginho Vieira. Gente, lembrando vocês que hoje é o dia do humorista. Eu, Serginho Vieira, quero parabenizar a todos os humoristas do Brasil e do mundo. Inclusive, mandar um grande beijo para esse grande humorista, esse grande ser humano, Luiz Cancan, das Pegadinhas do SBT, pro meu querido diretor que está aqui do meu lado, Marcelinho Espânico, a nossa querida Sabrina Chata, não é, Sabrina? É verdade. E eu, Serginho Vieira, com vários personagens, Chico Esticadinho, Seu Glu-Glu, Velha Mafalda. E lembrando vocês que a partir do dia 2 de junho começa o nosso podcast lá no Teatro Bibi Ferreira, na Brigadeiro Luiz Antônio. Vocês que querem dar muitas risadas com Cancan, com Serginho Vieira, o Seu Glu-Glu, com a Sabrina Chato, os ingressos já estão à venda no site www.simplacomY.com.br. Para lá de especial esse podcast todas as sextas-feiras a partir das 21h30. Todas as sextas-feiras de junho, a partir das 21h30, no Teatro Bibi Ferreira. Gente, um par de ingressos. 11 99870 9182. Diga seu nome e a cidade de onde você está falando e concorra a este par de ingressos. E hoje, gente, o meu convidado tá para lá de especial. Vocês sabem que o programa Você é o Destaque comigo, Serginho Vieira, traz artistas, médicos, empresários, psicólogos, dentistas, garis, pessoas de profissionais informais e não formal. E hoje comigo aqui está ele, o nosso querido Ricardo Paz, que é da Landim Soluções Residenciais. Você que quer seguir o nosso querido Ricardo, o Instagram está como @ricardo.paz, com 2 S, @hotmail.com. Vai ter um bate-papo gostoso. Você que tem dúvidas sobre manutenção residencial, empresarial, seja bem-vindo, Ricardo. É uma honra ter você aqui comigo. Me diz uma coisa, Ricardo. Eu já encurtei a minha fala aqui, que eu já vou começar conversando com o Ricardo. Ricardo, como que é ser uma pessoa que mexe com energias, 110, 220, como que é ser um eletricista? E a minha diretora acabando de chegar. Boa tarde, diretora Cris, seja bem-vinda. Como que é ser um especialista em eletricidades? Sérgio, primeiramente quero agradecer por essa oportunidade, para a gente poder explanar esse assunto. E o legal de tudo que a gente, cada dia que passa, a gente vai aprendendo e vai vendo as coisas como elas são, que nem a questão da parte elétrica, certo, que é alguns cuidados que nós temos que ter. E a gente, como profissional da área, nós temos que orientar os clientes, as pessoas que estão utilizando a energia elétrica sobre a forma certa de usar. Porque, infelizmente, há muitos anos atrás, a norma não era tão exigida como os dias de hoje, né? Então hoje a gente tem normas para seguir, que inclusive a norma NBR 5410, que é uma norma que a gente segue, que
é uma norma de segurança, onde a gente orienta o cliente, onde a gente tem clareza naquilo que a gente está falando, né? Orientar, segurança em primeiro lugar, né? E é importante, muito importante. Inclusive, numa residência, tem a tensão 110 e 220 volts, onde a gente orienta o cliente como fazer o trabalho sobre essas tensões, os dispositivos que nós temos que usar de proteção, principalmente o aterramento, que é muito importante também, que o aterramento em si tem os dispositivos, além da parte do aterramento que a gente faz, tem os dispositivos de segurança, anti-choque, anti-surtos elétricos, né? Tem os disjuntores que atuam proteção em curtos elétricos, né? E vai ser muito bacana, vai ter muita coisa pra gente falar aí. Eu acho bacana esse bate-papo hoje com você. Inclusive, eu vou te fazer uma pergunta. Não é bem uma pergunta, uma coisa que eu tenho presenciado no dia a dia, tanto nas redes sociais quanto na mídia. Casas luxuosíssimas, mansões. Recentemente, um prédio teve o apartamento incendiado por curto-circuito, por mal instalação. Isso acontece mesmo em casas nobres. E eu tenho presenciado também em casas onde pessoas que não têm energia elétrica utilizando velas para poder ter uma luz dentro do próprio barraco ou da sua própria moradia. O que você me explicaria sobre, poxa, lugar nobre, lugar chique, e mesmo assim tendo problemas de mau contato? É que muito acontece isso, Sérgio, pela questão de instalações antigas, né? Instalações mal dimensionadas. Muitas vezes a pessoa não chama um profissional adequado para exercer esse trabalho, chama qualquer um, né, para mexer, um curioso, uma pessoa que não entende da norma. A pessoa vai lá, faz as gambiarras, né? Exato. Isso que é o perigoso das coisas, não sabe fazer o dimensionamento das tomadas, dos disjuntores. Muitas vezes coloca um disjuntor com a amperagem muito alta, ele não consegue desarmar pelo curto, porque a tensão elétrica em si tem que ter um dimensionamento, tem que fazer um trabalho de um circuito. Você tem que conhecer a casa, saber o que o cliente ele usa no seu dia a dia, para você fazer um levantamento, fazer um dimensionamento, que a gente fala, né? No quadro de distribuição, que a gente fala que é o QDC, que é o quadro de distribuição de circuitos. Então, a gente trabalha vendo aquilo que o cliente tem dos equipamentos, questão de potência, que é muito importante também, principalmente nos dias de hoje, né, que tem aparelhos de potência muito alta, né, tem que saber dimensionar direitinho para não ter esses problemas aí futuro, né? Mas a verdade é mau dimensionamento e profissional mal qualificado aí, né? Foi bom você fazer essa colocação, porque esse incêndio que aconteceu realmente aqui na região nobre de São Paulo, apartamento novo, recém-construído, e nós tivemos inclusive uma perda, que a menina entrou em desespero, se jogou, infelizmente ela veio a falecer. Isso é uma falta de responsabilidade das pessoas que contratam profissionais, como eu posso dizer, não é o seu caso, mas profissionais meia boca, preferem economizar financeiramente do que fazer um serviço adequado e um serviço prestativo, que não aconteça isso. Isso. Então, Sérgio, uma coisa que você colocou aí é uma coisa importante. A pessoa está visando muito lucro. Questão de o gasto, na verdade, né? A pessoa quer economizar, não está visando a segurança, que a segurança é em primeiro lugar, né? Exato. Então a vida hoje não tem preço, né? Então a pessoa muitas vezes quer gastar o menos possível, principalmente na parte elétrica, que não entende que a eletricidade também mata, né? A pessoa muitas vezes não quer investir nos equipamentos de proteção, que hoje, inclusive eu trouxe alguns aqui para mostrar, né, que é o DR, o DPS, né? Inclusive eu já gostaria, gente, ele trouxe bastante coisas, inclusive o EPI, que é o equipamento de segurança, de que todo lugar é obrigatório ser usado.
ou seja na parte elétrica, ou seja na parte de construção, ou seja na parte do que seja, o IPI ele é obrigatório em qualquer setor, em qualquer área. Isso, o profissional que trabalha mexendo com a eletricidade tem o seu IPI apropriado, né? Próprio, né? Então a gente, dependendo da situação que a gente vai fazer o trabalho, precisa usar esses IPI para segurança, né? Por isso que a gente trabalha em cima das normas, a NR10 também, que nos ensina o profissional a se proteger também, né? Então a gente trabalhando em cima das normas, a gente protege a pessoa que está nos contratando, que é o cliente, e também protege a gente. Então a norma abrange todo mundo. Então todo mundo está segurado. Se eu faço um bom trabalho, eu estou protegendo o meu cliente e estou me protegendo também. Não vai acontecer acidentes, não vai ter curto-circuito, não vai ter problema nenhum. Porque a norma, seguindo a norma não tem erro. A verdade é essa, muito importante. O Ricardo está aqui para tirar suas dúvidas. 11 99870 9182. Faça sua pergunta, mande seus áudios. Você que tem curiosidade em saber o que é prevenção, o momento está aí. Eu vou para um pequeno intervalo rapidinho e depois eu volto e eu juro que o intervalo vai ser bem longo depois. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Domingo, dia 16 de abril, a partir da 1h da tarde, grande desfile de jeans customizados do Ateliê Elaine Souza, em frente ao MASP da Avenida Paulista. Com a apresentação de Sérgio Vieira, apresentador do programa Você é o Destaque da Rede Elite. Não percam, você é o nosso convidado. Para mais informações ligue 015 992402481. Apoio, Rede Elite de Comunicação. Seu animal de estimação é um membro da família. Quando precisar de cuidados médicos, leve-o a quem cuida com carinho e dedicação. A Clínica Veterinária do Limão é tudo de bom para o seu pet e cão do coração. O Dr. Roberto Luiz Escorvo e sua equipe de veterinários estão sempre de prontidão para melhor atendê-los. Contamos também com o serviço de banho e tosa. Venha nos fazer uma visita. Avenida Deputado Emílio Carlos, 249, no bairro do Limão. Informações, ligue 3965-8382 ou 3965-8282. Clínica Veterinária do Limão. Estamos de volta com o programa Você é o Destaque, com o apresentador Sérgio Vieira. Voltamos! Olha, gente, Wagner de Guarulhos, Heloísa da Penha, Gabriela de Santo André, Cláudio de Itaquera, Pedro de Moema, Yara da Vila Mariana, Raquel de Lisboa, Portugal. E chegou uma perguntinha aqui para o nosso querido Ricardo. Quem pergunta é a nossa querida Tereza de Moema. Ricardo, o que fazer para economizar energia? Obrigado, Tereza, pela sua pergunta e pelo seu carinho. Oi, Tereza, boa noite. Ô, Tereza, uma das coisas que é importante observar é a forma do uso do chuveiro, que muitas vezes o chuveiro elétrico está na tensão muito alta, né? A energia, a potência alta, tem que prestar muita atenção nisso. Tempo de banho, a forma que está usando o ferro elétrico, uso de micro-ondas. Então esses equipamentos tem que tomar muito cuidado, porque são vilões, na verdade, né? Gasta muita energia. E uma das coisas importantes, se puder chamar um profissional para fazer uma vistoria, seria bacana fazer na parte elétrica dela, verificar o quadro, verificar como é que está. A fiação velha pode ocasionar consumo excessivo, não pode, Ricardo? Excessivo, isso mesmo, perfeito. Olha, gente, eu acho que eu estou entrando no caminho certo. E chegou áudio, você quer ouvir áudio? Vamos ouvir. Vamos lá? Olá, Sérgio
Sérgio Vieira e a todos que acompanham o programa Você é o Destaque, como vocês estão? Eu estou aqui ligadinha e super empolgada para mandar uma pergunta para o eletricista que está aí hoje. Olha, eu moro sozinha. Gostaria de saber quais são os itens básicos para minha sobrevivência se eu precisar de alguma coisa na parte elétrica, algo que eu consiga resolver sozinha. O que eu preciso ter na mão? Um beijo, gente. Sucesso. Nossa, Aline, obrigado pela sua pergunta. E o Ricardo vai aqui responder para nossa querida Aline. Oi, Aline, boa noite, tudo bem? Aline, quando você tem um quadro dimensionado tudo certinho, ele tem já um dispositivo de segurança que ele faz esse trabalho para você. Então, até então, não tem necessidade de fazer nada. O próprio dispositivo ele vai atuar proteção. Se por acaso não tenha isso, a gente aconselha chamar um profissional para fazer uma análise na parte elétrica, verificar seu quadro de disjuntores, para colocar os dispositivos de segurança adequado, para evitar acidentes. A verdade é essa. Porque não tem muito o que fazer, não pode jogar água. Muitas vezes a pessoa não tem um extintor de pó para poder fazer na hora. Não tem muito o que fazer. O certo é fazer essa vistoria. Chamar um profissional para fazer uma vistoria. E olha, Aline, através da sua pergunta, você desencadeou uma pergunta para o Serginho Vieira. Esses disjuntores que estão aí, Ricardo, você viu a pergunta? É uma pergunta através de outra. Fale um pouquinho desses disjuntores, mostrando para os nossos ouvintes que eles gostam de aprender. Aqui o programa Você é o Destaque também é cultura. Vamos lá, Ri. Perfeito. Ô Sérgio, aqui no caso, esses aqui são mais comuns de a gente encontrar na residência, que são os disjuntores antigos. Que são os antigos. Esse aqui é os antigos, não usa mais. O modelo, esse aqui é modelo EMA. Esses aqui são os disjuntores que não se usam mais. Então o que a gente está fazendo hoje? Quando a gente faz uma vistoria, quando o cliente nos contrata para fazer um orçamento, para verificar direitinho, a gente já descarta esse sistema que não tem mais, é até fora de norma. Posso até fazer uma brincadeira com esse EMA? Pode. Gente, olha, vou fazer uma brincadeira. EMA, 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 cada um com o seu problema. E o seu problema está aqui, ó. Obrigado, Rio. Pode continuar com a sua aula. Então, vamos lá. Então, no caso, a gente está usando esses dispositivos novos que tem, que é o sistema DIN, tá? Que é um disjuntor. Ele é um sistema termomagnético, que ele atua através de alguma descarga elétrica, ele atua proteção. Certo. Tá? E é um dispositivo que a maioria das residências atuais já tem, na verdade, né? Além desse sistema, desses disjuntores novos, que é de proteção de curtos-circuitos, nós temos um sistema também que é os DR, que é o disjuntor residencial individual, que ele é um disjuntor que, além de proteger a residência contra curtos-circuitos, que inclusive esse modelo aqui é o DDR. E esse daí, ele serve para casa toda, quarto, sala e cozinha, ou somente tem que colocar um para cada cômodo? Isso. Esse modelo aqui a gente já consegue usar na casa toda, que ele serve como disjuntor geral, um dispositivo que ele protege contra curtos-circuitos e também contra alguma fuga de corrente anti-choque, para a pessoa não tomar choque. Então esse dispositivo aqui, que é o DDR, ele é isso, é um disjuntor que serve para isso, ele protege a casa toda. Mas nós temos um outro modelo que é o DR, que é o IDR, que ele pode ser instalado em áreas assim, para chuveiros elétricos. Você pode separar o circuito, na verdade, certo, né? A gente separa o circuito, você pode montar um sistema separado para cada equipamento. Tem como fazer isso também, se no caso não queira usar um DDR para a casa toda. Porque o DDR ele se torna muito caro. Então muitas vezes a pessoa prefere fazer um trabalho com o IDR, que ele se torna bem mais em conta, e você coloca em alguns equipamentos específicos, né? Que é para área molhada, para parte de chuveiros elétricos, torneiras elétricas, é bacana. E nós temos um outro dispositivo também, Sérgio, que é muito importante, que é o DPS. Ele é um dispositivo, se der alguma descarga atmosférica na rede elétrica, ele atua proteção e não deixa queimar os equipamentos. É aquela hora que nós estávamos conversando sobre isso, que você desliga tudo quando sai, quando chove. Então hoje não precisa se preocupar com isso mais. Hoje a gente consegue fazer um trabalho ligando na rede, separando as tensões tudo certinho e colocar um equipamento desse aqui para proteger a sua casa, os seus equipamentos e dar segurança. Muito importante. Gente, que nos bastidores eu estava conversando com o Ricardo, né? Que quando chove, dá trovão, raio,
tanto eu quanto minha mamãe, que hoje tem 94 anos, que é uma bênção, ela sempre fala, tira tudo da tomada, desliga tudo, depois você liga. Então agora ele está explicando, porque eu sou daquele tempo antigo, que era esse bonitinho aqui, que eu apelidei de Ema, cada um com seu problema. E agora o apartamento que eu estou morando, ele é este aqui, aonde tem uma chave para cada setor, cozinha, quarto, sala, banheiro. Quando acontece alguma coisa, cai, eu só ligo de novo. Procede a informação? Se eu estiver errado, você me corrige. Isso. Inclusive esses modelos aqui, Sérgio, vou até mostrar aqui. Isso aqui é um sistema monofásico. Você liga na fase, você pode fazer a distribuição para a parte de iluminação, para a parte das tomadas, tomada de uso específico, porque nós temos dois tipos, uso específico e uso geral. O uso geral é uma tomada que você pode usar qualquer equipamento, que não seja de uma tensão com uma resistência muito alta, né? O uso geral. E o uso específico, quando você faz uma montagem de circuito para um equipamento específico, que seria, um exemplo, micro-ondas, pode fazer um trabalho desse específico. Na minha casa, é uma chave inteiriça de vários desse, e cada um tem o seu chuveiro, sala, quarto. Quando acontece alguma coisa, cai aquela chavezinha, eu só chego lá e subo ela para cima, ela já ativa tudo de novo. Isso. Isso aí quer dizer que foi uma queda de energia que deu, correto? Ou não? Muitas vezes pode ser um desgaste do próprio disjuntor, ou o seu equipamento está ultrapassando a amperagem dele, a amperagem de segurança. Então ele atua proteção, então ele está te dando um aviso, alguma coisa está acontecendo aí, né? Então nós temos isso aqui que é os disjuntor unipolares, certo, né? E temos disjuntor bipolar. Isso aqui é para ligação de chuveiro, que é a mais usada em 220. Que você liga as duas fases, fase e fase, que dá 220, né? Cada fase é 110. Onde você liga chuveiro, torneiras elétricas, equipamentos de potência, depende do tipo de equipamento, você coloca monta um sistema 220 com fiações tudo separadinho e fica show de bola. Ri, eu tô tão feliz com essa aula que você está me dando, que tá bombando áudios. Vamos de áudios? Vamos, bacana. O programa ao vivo é assim, viu, gente? Olá, Sérgio, tudo bom? Aqui é o Marcelo. E minha pergunta para o convidado é o seguinte. Numa ligação elétrica que esteja com várias emendas, ela prejudica o aparelho ligado, um aparelho eletrônico. Então, se a ligação tiver várias emendas, os fios conectados, piora a força, melhora a força? Essa é a nossa dúvida. Obrigado. Abraço, Marcelo. Peraí que tem, deixa eu ver. Pode responder. Marcelo, boa noite, obrigado pela sua pergunta. Marcelo, na verdade, na rede elétrica, o certo é a gente não ter emenda. A gente tentar fazer um trabalho sem emenda nenhuma, porque realmente prejudica. Pode dar curtos-circuitos, porque de repente se você tiver emenda nas duas fases, um exemplo, que fase é 110 com 110 dá 220. Se encostar uma fase na outra, dá curto, dá problema, pode dar incêndio, é perigosíssimo. Que a gente estava até comentando isso nos bastidores, os incêndios frequentes em barracos pela péssima adaptação de fios, outros com vela, então isso é bacana. É isso mesmo, então é importante, se ele está com esse problema na residência dele, contrate um profissional para fazer essa análise e trocar essa fiação para ele, fazer uma verificação lá direitinho, que segurança em primeiro lugar, né? Essa é a verdade, então toma muito cuidado. E olha, gente, você que quer um eletricista de qualidade, eu particularmente já conheço o Ricardo Paz, é vizinho da minha mãe, meu conhecido também. 11 981 36 7852, Landim Soluções Residenciais. Você que quer acompanhar o trabalho dele, Instagram @ricardo.paz,
com 2S, @hotmail.com. E temos mais áudios. Vamos de áudio? Vamos, bacana. Olá, boa tarde. Daqui é a Itelvina, Diogo. Aproveito esta oportunidade para felicitar a Rede Elite de Comunicações pela programação maravilhosa que nos oferecem. O povo de Angola tem sido um fiel telespectador. Muito obrigada. Tia Etelvina de Angola, eu não acredito. Que alegria receber o seu áudio. Fico muito feliz. Beijo a todos aí de Angola. Nossa, eu tô assim felicíssimo de receber mensagens de vocês. E olha quem tá ligadinho. Acho que é Dira de Alphaville, Samanta da Vila Guilherme, Kátia de Pinheiros, Júlio de Santa Maria, Alice de Sapopemba, Vera da Mooca, Bruna de Guarulhos, Flávio de Mogi das Cruzes, Oswaldo de Jacarepaguá, Rio de Janeiro, Elaine da Vila Gustavo, Lucas de Recife e Lourdes da Penha. E temos mais áudios e vamos de áudio. Boa tarde, ouvintes da Elite FM. Aqui quem fala é a fotógrafa Miriam Girafinha de Mogi das Cruzes, passando para desejar uma ótima tarde a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Oi, Miriam. Beijo no seu coração, querida. Primeira quinta-feira de agosto está chegando. Você é uma das convidadas. E o nosso querido Ricardo Paz também já foi convidado. E olha, Paula de Curitiba, um grande abraço. E quem mandou uma pergunta para você foi a Rita de Sapopemba, nossa vizinha lá. Oh, bacana. Lâmpadas LED. São econômicas mesmo? São econômicas. Inclusive, o que a gente mais faz hoje é as mudanças, né? Inclusive, antigamente, tinha essas lâmpadas fluorescentes, né? Que você usava elas com reatores, gastava muita energia. Hoje a gente consegue converter essas luminárias para as lâmpadas de LED tubular. Nossa, fica show de bola, economiza bastante. E sim, econômicas. Pode confiar, tranquilo. Olha que bacana. E vamos lá, Ri. O que você quer estar falando mais para esclarecer e tirar dúvida para os nossos... Antes de você fazer tudo isso, você sabe por que você está aqui no programa do Serginho Vieira, no podcast do Serginho Vieira hoje? Sei. Por quê? Pela nossa amizade, pelo carinho, gostei por ser convidado por você. E está sendo uma alegria demais estar aqui, cara. Tudo isso e muito mais. Porque hoje você é o destaque do programa, você é o destaque comigo, Serginho Vieira. Obrigado. Então, É um prazer. pode agora falar tudo que você tem direito. Perguntas. 11 99870 9182. Vamos lá e pode começar a dar suas explicações. Que hoje aqui a aula é sobre... Eu adoro tomar choquito. De vez em quando eu coloco o dedo na tomada. Não é aquele choquito de comer não, sabe? É aquele choquito que você coloca o dedo na tomada e toma choquito. Vamos lá, Ri. Então, eu trouxe alguns materiais aqui, Sérgio, para mostrar, porque é importante, principalmente quando você faz uma mudança de eletricidade na sua residência, principalmente quando faz uma reforma, é importante usar as tomadas certas, específicas, certinho. Questão 220, tem as tomadas vermelhas para 220, para você identificar. Muitos lugares eu já tenho ido, pessoas têm queimado equipamentos por não ter identificação de tomadas 110 e 220. Hoje a norma nos traz esse tipo de material com cores separadas para poder identificar. Muitas vezes a pessoa que é da casa sabe a tomada, de repente uma secretária, um visitante vai na sua casa, coloca lá um equipamento dele 110 numa tomada branca pensando que é 110 e na verdade é 220. Importantíssimo fazer essas mudanças, chamar um profissional para isso. Eu ia te fazer essa pergunta porque eu tenho
visitado muitas pessoas, que é onde a tomada 220 é a mesma cor da tomada de 110 e nada identificando o que é 220 e o que é 110. Isso. Muitas coisas já tem feito aí nas residências, né, essas mudanças. O cliente nos chama, né, nos contrata para poder fazer essas mudanças de 110 para 220, muda as tomadas. E além das tomadas, Sérgio, tem que prestar atenção que tem os tipos de bitola. Tem as 10 amperes e 20 amperes. Muitas vezes, a maioria dos 20 amperes é usado em cozinha, porque agora esses equipamentos novos, que nem o Wi-Fi, que é a resistência ela é alta, micro-ondas, máquina de lavar, forno elétrico, usa muito 20 amperes. O que a gente pede para evitar esses tipos de adaptadores. Que a pessoa muitas vezes não tem a tomada certa específica por 20 amperes, vai usar um adaptador. E essa hora que dá problema, dá curto-circuito, queima muitas vezes a tomada, dá uma bagunça na parte elétrica, né? Aí tem que chamar a gente mesmo para estar indo lá resolver. Você quer ver só uma coisa? Amanda de Recife, você vai tentar adivinhar o futuro do Serginho Vieira. Porque você acabou de fazer uma pergunta aonde o Ricardo leu, acho que o seu pensamento, e eu já tinha feito essa pergunta para o Ricardo antes. Olha a pergunta dela e você tocou nesse assunto. É recomendável colocar um plug e, quando necessitar, de mais um ponto para vários aparelhos? Você lembra que eu tinha comentado com você sobre isto aqui? Eu acho um perigo enorme. Você me corrige se estiver errado. Micro-ondas aqui, geladeira aqui, fogão aqui, num único plug. O que você me fala sobre isto? É recomendável? Sérgio, ele pode ser usado, mas o que a gente aconselha? Em equipamentos de potências baixas. Se você coloca equipamentos de potência alta, você acaba derretendo. Aí dá problema. Aí derrete, danifica o plug do seu equipamento, danifica a sua parte elétrica, bagunça tudo, cara. O que você pode usar aqui, de repente, ligar a televisão, você pode ligar um videogame, internet, equipamentos de baixa potência. Agora vamos supor, se eu ligar num negócio deste aqui, aqui micro-ondas, aqui geladeira e aqui forninho. A gente aconselha a não fazer isso. Olha a aula e olha a dica. Eu já tinha feito essa pergunta para o Ricardo, que eu particularmente, Serginho Vieira, não costumo usar esse tipo de ferramenta. Porque geladeira, se eu estiver errado, você me corrige, tem uma potência. Micro-ondas tem outra potência. Forninho elétrico e fogão tem outra potência. Isto pode sobrecarregar este aparelho. Sobrecarrega e que ele cria um aquecimento onde começa a dar derretimento e dá curtos, né? Aí dá problema na instalação, né? Pode até queimar os aparelhos. Queima os aparelhos, danifica os plugs dos equipamentos, né? O que a gente aconselha nesse caso, Sérgio, é colocar as tomadas individuais, né? Que nem hoje você pode usar uma tomada, que nem esse modelo aqui, ó, é 4x2. Eu trouxe um modelo aqui que você pode usar 3 tomadas aqui, né? E seria o interessante também, Sérgio, dependendo do tipo do aparelho e a potência, a gente fazer um trabalho individual, fazer uma ligação individual. Aí é onde entra aquela parte que eu te falei, que é a tomada de uso específico. Se for um aparelho com a potência alta, seria bacana fazer um trabalho de uma ligação separada, individual, para não sobrecarregar. Tem que tomar muito cuidado. Então hoje, como as tomadas de hoje tem sistema de módulos, né? Ó, você pode aqui colocar 3 tomadinhas aqui e fazer as ligações certas, que não tem perigo nenhum. E nesse aparelho, eu poderia estar colocando 2 de 110 e uma de 120 ou não? Pode, sem problema nenhum, pode. Olha tranquilo. Que bacana, gente. Porque a ligação vai estar separada. Vai estar instalação totalmente separada. Separadinho, isoladinho, não tem perigo nenhum. Cada um com seu disjuntor separado, se caso der um curto-circuito, ele vai atuar proteção.
dos disjuntor, esses termomagnético, né? Ou até de repente o DR ele pode atuar proteção também. Se você tiver um DR na entrada, né, como geral, esse DDR, né, que eu falei no começo, além de poder proteger de curto-circuito, né, ele também protege a parte de anti-choque, ele protege contra choques elétricos, né? E também se der algum curto nesse ponto, ele pode atuar proteção também e proteger. Protege a casa, protege a pessoa e evita problemas maiores aí, né? Ricardo, uma dúvida que eu tenho. Vamos supor, eu faço uma instalação dentro da minha casa toda. Quarto, sala e cozinha. Contrato o Ricardo para me fazer essa instalação. Você me faz essa instalação. Qual o tempo de garantia que eu tenho fornecido pelo Ricardo quando realiza esse serviço? Então, eu faço uma nota fiscal e dou 6 meses de garantia do meu trabalho. Certo. E referente ao material, a gente deixa o cliente mesmo comprar um material. Então ele guarda a nota fiscal, ele tem a garantia sobre o material que ele comprou. Que se der algum problema na tomada, algum problema na lâmpada, alguma coisa que envolve pedir uma garantia, porque muitas vezes tem coisas que a gente compra hoje, se tem garantia de 1 ano, 2 anos. Então a pessoa guardando a nota fiscal, ela tem a garantia sobre aquele equipamento, sobre aquele produto. Agora a minha mão de obra, sobre o meu serviço, é 6 meses de garantia. Tá, uma outra pergunta que eu tenho certeza que você aí iria fazer para o Ricardo. Vamos supor, Ricardo, eu sou uma pessoa que trabalho muito, tenho muita agenda, muita correria e não tenho tempo de estar comprando esse material. Eu falaria, Ricardo, compra tudo que é necessário. Você faria esse tipo de trabalho para o seu cliente? Faço. Inclusive eu levo a nota fiscal. Nessa parte sou bem sincero, Sérgio, eu não ganho em cima do material, levo a notinha para o cliente e eu ganho sobre meu serviço, sobre minha mão de obra. Agora sobre o material eu levo para ele a notinha para ele, compro tudo certinho, se precisar trocar a gente vai lá e troca, sem problema nenhum. Eu dou toda a assessoria aí para o cliente. Gente, eu estou fazendo essas perguntas para o Ricardo porque é diferente de você estar com um profissional capacitado que está aqui com todo o acessório que ele utiliza no seu dia a dia, do que esses profissionais, com todo respeito, mas eu tenho que falar, aqueles profissionais fundinho de quintal, que diz ser eletricista e não entende nem o que é negativo e positivo. Eu sou bem, o meu programa é um programa, a rádio e TV Elite Comunicações não tem nenhuma responsabilidade pelo que o Serginho Vieira fala, mas é a pura realidade. Estava comentando com o Ricardo, é preferível pagar uma coisa segura e garantida, que eu sei que eu não vou ter problemas futuramente, do que tá pegando alguém que se diz ser eletricista e não entende absolutamente nada. Isso. O que a gente aconselha, Sérgio, procurar um profissional que segue a norma. Em todos os sentidos, em todas as áreas. Né? O profissional que segue a norma, ele está te dando uma segurança, ele está segurando a pessoa que está te contratando e está segurando ele mesmo. Então eu vou fazer um bom trabalho para ambas as partes ter segurança. Né? E é isso que eu aconselho, chamar um profissional qualificado, estudado. Eu gostaria que você falasse um pouquinho daquele aparelhinho ali, que eu sei que ali é para medir, acho que se tem energia no local, se não tem. Eu estou correto? Está correto. Ou eu estou desatualizado? Esse negocinho é o que diz se tem corrente elétrica passando ou não? Que nem você falou agora, positivo e negativo. Positivo e negativo. É a fala de todos, né? Mas nós, como técnicos, né? A gente fala tensões, tensão positiva, né? Que seria a tensão... Vira, mostra para os nossos ouvintes o aparelhinho que o Serginho Vieira está perguntando. Gente, esse aparelhinho é aquele aparelhinho que detecta se tem corrente elétrica naquele determinado lugar. Estou correto? Está correto. Aqui a gente faz medições. Olha, gente, estou aprendendo elétrica aqui no programa do Seu Destaque. Isso, através desse equipamento ele mostra para nós a energia está correta, a tensão certa, né? Se tem fase. Aí no caso, Sérgio, como você falou,
positivo e negativo, né? Isso. Nós falamos a fase neutro, fase e neutro, né? Que seria a fase seria 110 e o neutro que é o aterramento da concessionária, que juntando uma fase com o neutro dá 110. Fase com fase 220. Então esse equipamento ele nos mostra, nos dá a clareza daquilo que está acontecendo na casa do cliente. Se está tudo correto, se a energia está certa, se está chegando certinho, se não está nada sendo roubado através de outro aparelho. Isso, a gente consegue identificar, a gente consegue fazer essas medições, né? Olha que bacana. Então, antigamente o pessoal usava aquele bocal com uma lâmpada. Aqueles 2 fiozinhos, né? Que acendia a luzinha. Né? Olha, gente, eu usei muito. E aquele alicate ali, ele é anti-choque? Esse aqui são 2 alicates que a gente usa, Sérgio, que chama desencapador. Olha, que bacana. Depois eu vou fazer uma demonstração aqui também, ao vivo, né? É legal, pode fazer, que é bacana. Né? E aqui é um crimpador de terminais, que a gente usa também. Porque antigamente a gente fazia um trabalho, vou até mostrar aqui. Aqui nós pode mostrar para os nossos ouvintes que é antigamente, aula prática. O pessoal tirava aqui cortava aqui, tirava esse fiozinho aqui para colocar na tomada direto, né? Então o que a gente faz hoje? A gente não usa mais dessa maneira, a gente coloca uns terminalzinhos, né? A gente coloca uns terminal, né? Para ficar melhor o trabalho, com segurança também para o cliente. Bacana. Então fica um trabalho bem acabado, com segurança, evita dar curtos. Então a gente trabalha de uma forma 100% garantido, sabe? Um trabalho total segurança. Então aqui fica mais fácil você colocar no terminal aqui da tomada. Olha, dá para o pessoal ver direitinho. Então fica um trabalho bem acabado, bem profissional mesmo, né? E a maioria dos eletricistas qualificados usa esse sistema, né? Ricardo, eu tenho uma dúvida que eu vou te perguntar. Você alguma vez se interessou em dar aula de elétrica? Então, Sérgio, para te falar a verdade, eu para explicar as coisas eu sou meio complicado, né? Eu não tenho essa habilidade, né? Mas acho que com o tempo a gente vai desenvolvendo, né? Mas eu nunca pensei não, Sérgio, assim, de dar aula não, nunca pensei. Você está dizendo que às vezes você é meio complicado para explicar. Gente, que aula mais prática e teórica do que esta, no programa Você é o Destaque comigo, Serginho Vieira. Gente, eu quero mais áudios, eu quero perguntas. 11 99870 9182. Eu não vou nem fazer comercial, eu vou seguir até o término do programa. Posso, né, diretor? Pode. Seguir até o final, porque está sendo uma aula construtiva, gente. Faça suas perguntas, tirem suas dúvidas. E dizendo outra coisa, agora que o Ricardo está aqui do meu lado, ele está sendo convidado a participar mais vezes do programa Você é o Destaque, tirar dúvidas dos nossos ouvintes. Você vê, Isso é um prazer. é 1 hora de programa, ainda nós temos mais tempo, e você está explicando. O que você me fala de mais novo agora na parte de prevenção, de assistência? Hoje o programa é seu, Você é o Destaque, pode falar. Então, Sérgio, uma das coisas que eu queria passar aqui para os nossos ouvintes é a questão dos tipos de cores das fiações, que é importantíssimo também. Ó, eu estou com a fiação verde aqui, azul e preto. Tom verde é aterramento, que é um sistema... Porque assim, o aterramento a gente faz um trabalho que a gente coloca uma haste na terra, faz todo um cabeamento até o quadro de disjuntores e monta um sistema inclusive com o DR e com o DPS, que são sistemas de proteções. Então o aterramento ele não é feito somente uma fiação e passada nas tomadas e não tem mais nada. Não, ele tem um dispositivo de segurança de proteção. Nós temos um sistema neutro, que eu não falei para você, o neutro com fase ele dá 110. Certo. Então o que acontece em muitos casos? A gente vai nas instalações residenciais e está tudo trocado. Você pensa que o preto, porque assim, a fase ela pode ser preto, vermelho, amarelo e branco. O neutro é azul e o terra é verde. Verde ou verde com uma listrinha amarela, né? Então o que a gente tem pego muitas vezes aí nas residências, onde muitos outros profissionais têm queimado equipamentos de clientes.
O pessoal vai lá, pensa que realmente o azul é neutro e o preto é fase. Chega lá, na verdade, o azul é fase, o preto também é fase, o verde se torna neutro, vira uma bagunça, uma salada de frutas. Então o que a gente aconselha? Evitar de colocar um fio só para toda a parte da rede da casa. Por isso que se chama no profissional, ele vai saber diferenciar pelas cores. Pelas cores. Porque assim, um profissional qualificado, ele vai colocar as cores certas. Qualquer profissional que for lá na casa para mexer, se ele não puder ir, se a pessoa chamar um outro profissional, o rapaz vai lá, a pessoa vai estar indo lá, vai saber direitinho quem é quem, vai poder resolver fácil o problema dela, se caso estiver acontecendo alguma coisa. Agora, se tiver tudo bagunçado, aí é uma briga, cara, porque você tem que descobrir quem é quem. Cara, é o que mais a gente pega na rua mesmo, né? Principalmente as instalações antigas, né? As gambiarras. É aquela famosa gambiarra que hoje é muito difícil. Qual a casa que não tenha gambiarra? É raro, gente. Ainda mais quem mora em periferia, que gosta de viver de gambiarra. Nunca vi coisa... Apesar que tem uns riquinhos também que gostam de gambiarra, que eu sei, viu? Você está me ouvindo, eu sei que você gosta de gambiarra. Vamos continuar com a nossa aula e deixa as fofoquinhas de lado, que Serginho Vieira tá piadinho hoje. Vamos lá. Então, Sérgio. O que você fala mais? Então, Sérgio, aí o legal de uma instalação elétrica, como você chamou profissional, ele faz essa análise geral da casa, verifica o que está acontecendo, algum problema que a pessoa estiver tendo com curto-circuito, algum outro problema, né? Ele vai lá para poder resolver e dar solução. Não fazer gambiarra, que nem aquele caso que o rapaz falou dos fios emendados. Aí isso não pode acontecer, né? Então a gente tem que fazer um trabalho com qualidade dentro das normas, passando a segurança para as pessoas. Porque, cara, segurança em primeiro lugar, sempre eu bato nessa tecla. Muitas vezes a pessoa fica visando só valor, não quer gastar. O barato sai caro. Entendeu? Aí muitas vezes chama um outro, que nem nós estamos falando aqui de questão de profissionais, chama um outro que não entende pouco. Não é uma pessoa qualificada da área. Chama para poder dar uma ajuda. Nessa ajuda acaba atrapalhando mais e só problema, viu, cara? É o que mais acontece, é o que a gente mais pega, o que eu mais pego na rua é gambiarra. E ainda bem que, graças a Deus, agradeço muito a Deus pela sabedoria de poder tentar ir lá, resolver e dar garantia pro cliente, tudo certinho, e sair de lá com o cliente dando risada, né? Que ele, nossa, como você resolveu, que é a tudo melhor certo. coisa. Melhor coisa, né? E olha quem que tá ligadinho: Henrique de Belo Horizonte, Pablo de Barueri, Renata de Campinas, Luciana de São Bernardo, Tereza de Santos, Clever do bairro do Limão, Pedro de Belo Horizonte, Camila da Vila Romana, Marília de São Mateus, Solange de Tocantins, Daiane de Recife, Sandra de Osasco, Edson do Sacomã, Lorena de Osasco, Isabel da Penha, Juliana de Londres e Débora do Chile. Obrigado pelo carinho de vocês, ligadinho aí no programa Você é o Destaque comigo, Serginho Vieira. E olha que essa aula tá maravilhosa, hein, gente? Bacana. Ricardo, me diz uma outra coisa. Agora é a parte que todo mundo menos gosta. Para fazer uma instalação dentro de casa, sai caro? Aí a pergunta que o Sérgio vai fazer. Então, Sérgio, se a gente for usar os materiais que tem que ser usado, eu não vou falar que é caro, mas é uma segurança. Então, segurança, em primeiro lugar, não tem preço. Então, assim, a segurança não tem preço. A pessoa que está fazendo uma reforma tem que ter essa segurança, né? Porque não adianta, cara, porque tem que ter proteção. Se não tiver proteção, e para ter proteção tem investimento. Então, na verdade, não é um gasto, é um investimento. Então, tudo que você coloca, que nem esses dispositivos que eu mostrei aqui, eles são um pouco altos, assim, valores. Mas a segurança que ele vai te dar para você, para sua família, até para os animais. Então envolve todo mundo, globaliza todo mundo dentro de casa, né? Você está seguro, você está protegido, se der algum curto ele vai desarmar. Então você tem a certeza que você está investindo para a sua segurança e para a sua família. Então segurança em primeiro lugar, Sérgio.
Questão de valor varia muito de casa para casa, quantos cômodos são. E do material que gasta. Muitas vezes a gente, que nem nós profissionais, tem que orientar da maneira certa. Mas muitas vezes o cliente não quer fazer da maneira certa. Mas como a gente precisa trabalhar, ganhar o nosso dinheiro, mas nós faz da melhor forma possível, né? Com total segurança possível, com poucos recursos, né? Que quando a pessoa investe, compra aquilo que você está pedindo, você tem recursos maiores para dar segurança para a pessoa. Mas quando a pessoa não investe totalmente, você tenta fazer o máximo ali da sua parte, faz uma documentação mostrando que foi orientado, mas a pessoa não quis fazer da maneira certa. Você já pegou alguma casa? Olha a pergunta que o Serginho Vieira vai fazer. Que você chega lá, os fios tudo danificado por causa de um gatinho ou de um cachorro que tenha comido a fiação, que é o que mais tem. Eu peguei um caso de ter desarmado um disjuntor e realmente foi um gato não, um cachorro, roeu o fio, não lembro se é da máquina de lavar, não sei o que aconteceu que desarmou. Acontece muito. Aí a pessoa tentava armar o disjuntor caía. Aí eu falei, não, nós temos que descobrir onde está esse problema. A gente identificou qual era o disjuntor, que era na área de serviço, onde a gente conseguiu identificar onde estava o problema, e era na fiação que foi partido pelo cachorro. Gente, eu perguntei essa pergunta para o Ricardo, né, senhor Scooby? O senhor que detonou o fio da geladeira da vovó, você que detonou todo o fio da geladeira. O Scooby, o cachorro da minha mãe, você não acredita, ele detonou o fio e minha mãe viu a geladeira desligada e não sabia o porquê que a geladeira estava desligada. Pois ele roeu todo o fio da geladeira. Acontece muito. E dá-lhe trabalho de trocar toda aquela fiação da geladeira. Que coisa, hein, Sérgio? Eu te fiz essa pergunta porque esses bichinhos são danados. São danados, é verdade. São danados. Então, aí que entra a questão do dispositivo de segurança, que não machuca eles. Se eles morder lá, se der uma fuga de corrente, o DR vai atuar proteção e protege o animal. Então, o dispositivo de segurança, além de proteger as pessoas, protege também o animal. Eu já presenciei casos de animais morrer e a pessoa não saber que o bichinho ganhou uma descarga de 220 volts. Você sabe que o inocente do bichinho não sabe o que é 110 e o que é 220. O negócio dele é roer. É isso. Então, hoje em dia a gente tem essa noção de tudo isso. Ricardo, mas que bacana, que aula maravilhosa que nós tivemos, hein? Que legal. Eu acho que deu para esclarecer. Claro, nem tudo. O Ricardo vai voltar em breve, já está o convite feito. Hoje só foi uma aulinha experimental, uma aulinha básica, para vocês terem noção. Eu, antes de tudo, quero falar para vocês, telefone do Ricardo. Gente, deixando bem claro, telefone de serviço, não é telefone de tirar dúvidas, não é telefone de enchimento, tá? 11 981 36 7832 52 Isso. 98136 7852. Instagram, @ricardo.pass, PASS, @hotmail.com. Landim Soluções Residenciais. Mas é Landim só residenciais ou é comercial também? Eu faço também. Porque assim, quando eu iniciei a Landim Soluções, eu fazia um trabalho de marido de aluguel. Então eu dava soluções residenciais. Então eu trabalhava com instalações diversas. Você é comprometido. Tá vendo? Marido de aluguel, gente. Então eu fazia um trabalho antes, Sérgio, que eu instalava, resolvia tudo dentro da casa. Então chegou um certo tempo que eu fui falando assim, não, eu não quero mais fazer essa parte, eu vou ficar só na parte elétrica. E o outro trabalho que eu faço é os aquecedores a gás, é uma outra coisa que eu faço também, né?
Então hoje estou com esse trabalho só específico, é parte elétrica ou aquecedores. Então eu não faço mais o trabalho de marido de aluguel, né? Porque eu decidi fazer pela questão de não ter valores, que a pessoa não valoriza o seu trabalho muitas vezes nessas questões. Que nem um exemplo, uma televisão, o pessoal compra uma televisão de 60 polegadas, custa de 5 mil para lá. Você vai tem que cobrar um valor alto, porque você quebra essa televisão na sua mão. Então muitas vezes a pessoa não estava valorizando alguns trabalhos que você fazia na residência. Então eu comecei a cortar, porque estava sendo uma coisa perigosa. Porque se você quebra a televisão, se você quebra um equipamento, você é responsável com aquilo. Então a parte elétrica não. Então é uma coisa que eu vou montar um circuito para o cliente, da forma que ele queira que eu faça. E se der algum problema, vai desarmar o disjuntor. Então é menos problemas, né, do que quebrar um equipamento. Então eu agora estou lançando um desafio. Esse desafio é Landim, soluções residenciais e soluções comerciais. Eu estou abraçando essa causa, tanto residencial como comercial, aqui para o meu querido Ricardo. Deixa eu ver. Oi, Rodrigues de Sapopemba, tá chegando acho que um áudio aqui. Ele tá mandando uma pergunta. Rodrigues de Sapopemba. Ricardo, em caso de curto, o que fazer? Olha que bacana a pergunta, bem no término quase do nosso programa. Então, Sérgio, nesse caso aí, tem que chamar um profissional para fazer uma análise, porque depende da forma que está sendo esse curto, muitas vezes ele desarma todo o sistema da casa. Então tem que chamar um profissional. Tem que chamar um profissional, não tem o que fazer. A gente aconselha não pôr a mão, porque é perigoso, entendeu? Porque a gente não sabe as condições da casa, como é que tá, como é que foi esse curto, como foi gerado. Então é importante chamar um profissional para fazer essa análise para ele. Cilei Rodrigues de Sapopemba, a melhor opção é chamar um técnico para fazer uma avaliação e uma análise do que realmente está acontecendo, correto? Isso, correto. Quem mandou essa pergunta foi o nosso querido Cilei Rodrigues, lá de Sapopemba. Ricardo, eu gostaria que você falasse sobre suas redes sociais, sobre seus contatos. Ok. Você pode observar que Serginho Deira falou bastante suas redes, mas os nossos ouvintes querem ouvir da sua voz. Ok. Então, meu nome é Ricardo Landim, a maioria do pessoal me conhece como Ricardo Landim, né? Além do trabalho da parte elétrica, eu faço a parte dos aquecedores a gás, né? Meu telefone para contato é 11 9 8136 7852. 11 9 8136 7852. Precisar, pode me ligar. Alguns casos também, se quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar um WhatsApp. Muitas vezes eu não consigo atender ligações, porque muitas vezes eu estou na moto, estou fazendo alguns outros atendimentos e eu acabo não conseguindo atender o telefone. Mas pode mandar um WhatsApp, a gente conversa sem problema nenhum. Ele autorizou, então eu sempre sou transparente, porque eu preservo a integridade do meu convidado, respeito o meu convidado. Às vezes eu falo, não dou o telefone de nenhum dos meus convidados para ouvintes, pego o telefone de vocês e passo para o meu convidado. E quem vai fazer o sorteio de um par de ingressos para o show do Cancan Stand-Up Musical no Teatro Bibi Ferreira em junho. Informações 11 998709182 ou 11 992789180, o telefone do Serginho Vieira. É o nosso querido Ricardo Paz. Ele vai falar o nome de quem ganhou e o bairro de quem é o novo Felizardo. Parabéns! Então quem ganhou aqui foi o Wagner de Guarulhos. Parabéns, Wagner. Opa! Legal. Wagner, Parabéns. você tem uma semana para entrar em contato com a minha produção no 11 998709182. E lembrando vocês que em breve estaremos com inscrições abertas para crianças a partir dos 5 anos de idade para a nova novelinha Algodão Doce da Rede Elite de Comunicações,
Maiores informações 11 998709182 ou 11 992789180 é o meu celular. Como vocês sabem, eu agora também sou diretor artístico aqui da Rádio TV Elite Comunicações e também juntamente com toda a equipe, Marcelinho do Pânico, ex-Pânico agora da Rádio e TV Elite Comunicações, Luiz Cancan, Cris Dauber. E é isso aí, gente. Quero agradecer imensamente a sua presença no programa Você é o Destaque, comigo, Serginho Vieira. Serginho, obrigado por essa oportunidade e poder esclarecer algumas dúvidas, né? E precisar, estaria à disposição. Tá bom? Olha que bacana. E lembrando, domingo, a partir das 13 horas, em frente ao MASP, desfile do ateliê Elaine Souza Jeans, customizado com a presença e a apresentação do diretor artístico Serginho Vieira e ele que está na assessoria de marketing, o nosso querido Marcelinho da Rádio e TV Elite Comunicações. Fiquem todos com Deus, excelente final de semana. Fui! Acabamos de apresentar o programa Você em Destaque, com o embaixador Sérgio Vieira.